E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a essa retinha final desse módulo onde a gente vai estar falando sobre vetores. Ficou faltando a gente comentar só uma coisa importantezinha aí sobre a parte de vetores, que é exatamente o método algébrico de soma vetorial ou subtração vetorial, se for o caso, e também um pouco de projeção vetorial. A gente vai matar nesse último vídeo aí exatamente essa parte que está faltando para a gente fechar logo o assunto de vetores, que é muito importante para o domínio da parte de física, para os objetivos que você quer alcançar, beleza? Então vamos fechar aqui com chave de ouro. Vamos lá, simbora que essa partezinha é bem bacana. E aí, meu povo bonito, sejam muito bem-vindos de volta ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. E como tal, não poderia deixar de ser, a gente está abordando hoje aqui um assunto muito importante dentro da parte de mecânica, dentro da parte cinemática. Aliás, dentro de várias áreas da física, o assunto de hoje é extremamente importante. Na verdade, a gente não vai ver o assunto inteiro, mas uma das partes mais importantes de vetores. E hoje você vai entender exatamente o que é uma projeção vetorial. Como é que se utiliza o método algébrico de adição e subtração vetorial. Então fica aí, não sai daí não, que tem umas novidades bacanas e você deve dominar essa ferramenta importantíssima que são vetores, porque sem ela você vai perder aí o domínio de quase 40% de todo o conteúdo de física. E vetores, indiscutivelmente, é extremamente importante para qualquer concurso que vá aparecer física, sem sombra de dúvida. Vamos embora, vamos entender essa parte importantíssima de vetores. Vamos lá ver como é que é? Vamos embora que essa parte aí tá bacana, é muito legal. Vamos lá. Beleza. Então, sem sombra de dúvida, a parte de vetores é indispensável para que você domine a parte de física e para que se dê bem, né, em física em qualquer concurso. Se você não sabe vetores, você vai ter extremas dificuldades em grandes áreas da física. E olha que eu não estou falando só de mecânica não, viu? Eletricidade, por exemplo, é uma das áreas que aparece. Ondulatória pode aparecer. Então, indiscutivelmente, é uma área, estamos dentro de uma área muito delicada, muito importante, que é uma ferramenta básica para você entender física. Hoje a gente está numa parte um pouquinho mais avançada, nós vamos falar sobre a parte final de operações com vetores. E a gente vai falar um pouquinho ali sobre operações com vetores. Mais especificamente, sobre o método algébrico. O que é o método algébrico, hein, professor? Dá um toque aí, estou por fora de método algébrico. Bom, basicamente é o seguinte, nós temos basicamente três métodos importantes de operação com vetores. Poligonal fechada, paralelogramo, esses dois métodos são métodos gráficos, onde você desenha os vetores que estão operando e o resultado dessas adições ou subtrações. E temos o método algébrico, que utiliza realmente valores de vetores e basicamente também o posicionamento de um vetor em relação ao outro, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar do método algébrico. Método de adição e subtração vetorial, onde realmente utilizamos os valores dos módulos dos vetores envolvidos para se obter um resultado para as operações, e não tão somente uma descrição gráfica do vetor resultante. Essa descrição mostra que nesse método a gente realmente vai calcular os valores envolvidos na adição e subtração de vetores. Ao contrário do método da poligonal ou do paralelogramo, onde a gente basicamente desenhava os vetores, né? Primeiro vamos ver quando os vetores têm a mesma direção, tá? Por exemplo, dois vetores que são verticais ou dois vetores que são horizontais, por exemplo, tá? Se os vetores apresentam o mesmo sentido, tá? E tem isso para a mesma direção, certo? Mas se eles também apresentarem o mesmo sentido, o vetor resultante será dado pela soma de seus módulos. Então isso é muito fácil. Quando eu tenho um vetor, B, por exemplo, e da mesma direção, horizontal no caso aí, tá? Já que B tem a direção horizontal, não confundir direção com sentido, tá? Direção é a reta. O sentido é para onde aponta essa reta, ok? Então a direção do vetor B aí é horizontal. Se eu tiver um outro vetor A também horizontal, e nesse caso os dois têm o mesmo sentido, é o caso 1, certo? Se eles têm o mesmo sentido, se eu quiser somar esses dois vetores, eu só posso somar
Professor, por que só pode somar? Porque no caso aí eles estão no mesmo sentido, tá certo? Daqui a pouco a gente mostra como subtrair. Então, o vetor resultante vai ser um vetor cujo comprimento vai ser a soma do comprimento desses dois vetores. É um vetor que começa aqui na origem de A e vai terminar aqui na ponta, perdão, na origem de B e vai terminar aqui na extremidade de A. Então seria esse vetor aqui, ó, o vetor S soma, certo? Isso quando eles têm o mesmo sentido. Então, obrigatoriamente, se eles têm o mesmo sentido, eu tenho que somar, tá? Eu não posso subtrair vetores que têm sentidos iguais. Agora, quando eles têm sentidos contrários, certo? O vetor resultante será obtido pela subtração dos vetores. Então, vamos imaginar um segundo caso, onde o meu vetor B e A, eles têm sentidos contrários. O B continua aqui apontando para a direita e vamos imaginar um A agora apontando para a esquerda. Observe que usando o método da poligonal, observe que, de novo, na ponta do vetor B, eu coloquei a origem de A, certo? Aqui exatamente onde termina o vetor B, começa o próximo, mas só que agora ele aponta para a esquerda, então eu tenho que desenhar ele para cá, ao contrário do que eu fiz aqui, que desenhei ele para cá. Eles têm sentidos contrários. Vetores, então preste atenção, tá? Para resumir bem tranquilamente. Vetores de mesma direção, no mesmo sentido, eu somo sentidos contrários, eu subtraio os valores dele. Então, desse vetor maior, B, eu vou retirar, vou subtrair uma quantidade igual ao comprimento desse vetor A, aqui embaixo, certo? E vai me sobrar só esse pedacinho aqui, ó, tá? Peguei o vetor B, retirei um tamanho dele do mesmo tamanho do vetor A, tá? Imagino que isso aqui seja 8, isso aqui seja 3. Eu vou simplesmente subtrair, 8 menos 3, 5. Morreu Maria Preá. Inês está morta. Está aqui o resultado. E aqui eu chamo de vetor D, para lembrar que é um vetor diferença. E foi dado pela subtração dos dois vetores envolvidos. Certo? Então, professor, dá para recapitular isso aí bem rapidinho, presta atenção, dá? Tranquilo. Olha só. Então, tem a mesma direção os dois vetores? Tem sim. Beleza. Se tem a mesma direção, mesmo sentido, você soma, sentidos contrários, você subtrai. É só isso, não tem que complicar não, tá certo? Professor, mas metagébrica é só isso aí? Calma, se fosse eu não ia estar dando aula aqui, né? É óbvio que tem umas coisinhas a mais, mas a gente tem que começar pelos casos mais simples. Esse é o caso mais simples. Vamos para frente. Quando eles têm direções diferentes, tá? O caso mais simples é quando o ângulo entre os vetores é de 90 graus. Então, vamos falar agora de vetores, segundo caso mais simples, quando os vetores são perpendiculares. Perfeito? Vetores perpendiculares. Nesse caso, os vetores operados podem ser vistos como os catetos de um triângulo retângulo, podendo a hipotenusa ser calculada tranquilamente. Tá? Então, nós temos aqui uma formulazinha que nos remete a Pitágoras, né? Vamos entender isso direitinho, tá? Imagine que eu tenho um vetor A aqui, certo? Vertical e para cima, direção vertical, sentido para cima, cuidado, não vamos confundir, direção é a reta e sentido é para onde aponta. E temos o vetor B, com a direção horizontal e o sentido para a direita, repetindo, direção é a reta, sentido é para onde aponta. Usando o método aqui do paralelogramo, então o que a gente vai fazer? Pelo método do paralelogramo, a gente traça linhas paralelas a cada vetor, tá aí, linhas pontilhadas, certo? E o vetor soma vai ser a diagonal que parte aqui da origem do primeiro, dos dois, aliás, da origem dos dois, onde está a origem do A e do B, colocamos também a origem do vetor soma e ele vai até o cruzamento dessas linhas paralelas. Esse é um método chamado paralelogramo, tá? Eu detalho ele direitinho num vídeo bem bacana aí que fala sobre ele.
Então, para fazer, observe claramente aqui que nós temos, se você observar, um triângulo retângulo, tá? Onde os catetos é o vetor B e o outro cateto é esse lado aí. Professor, esse cateto aí pode prestar atenção que é exatamente do mesmo tamanho do vetor A. Então, esse lado aqui é o A, tá? Tranquilamente. É o vetor A que está aqui. Show? Então, se isso aqui é um triângulo retângulo, para calcular o S, que é a hipotenusa, basta aplicar um pitagorozinho, né? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, morreu Maria pré-A e Inês está morta. Lembrando que isso é um caso particular. Isso aí só vai funcionar quando os dois vetores que você está operando, A e B, formam um ângulo de 90 graus, tá? Professor, e se for de 70 graus não funciona, 40 não funciona, 30 não, só para 90, meu filho, deixa de ser teimoso, Ave Maria, pelo amor de Deus, o sangue de Cristo é poder, Jesus é a alegria dos homens, só 90 graus, perfeito? Quer com outro ângulo, Tá. Se você quer com outro ângulo, espera, daqui a pouco eu falo do outro ângulo, a gente já ia passar aqui, adiantando aqui, atropelando tudo. Calma, dá um freado aí que agora eu estou nervoso. Vamos primeiro fazer um exemplo, estou empolgado agora. Um exemplo aqui para a gente ilustrar isso, tá? Preste atenção nesse exemplo. Olha só, um barco se desloca por algum tempo, 4 km para frente. A aula não era de vetores, você já está falando de deslocamento, lembre-se, gente. Vetores representam qualquer grandeza vetorial. E qualquer grandeza vetorial são aquelas que têm direção, sentido e intensidade. E o deslocamento é uma grandeza vetorial. Não confundir com comprimento. Comprimento não tem direção e sentido. Exemplo aí, professor, vejam só. Comprimento de um quarto. Esse quarto aqui tem 4 metros por 3, por exemplo. Então, isso é um comprimento. Porque quando você diz que ele tem um comprimento, o quarto tem um comprimento de 4 metros, por exemplo. Tá? Ninguém pergunta a você se é daqui para lá ou de lá para cá. 4 metros é 4 metros. Tá? Ele tem a largura de 3 metros, certo? Ninguém pergunta se 3 metros é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Comprimento é comprimento. Agora, deslocamento tem direção. O garoto andou 4 metros dentro do quarto. Aí tem que saber. Espera aí, ele andou daqui para lá ou de lá para cá? Por que faz diferença? Faz. Se ele andou daqui para lá, ele está indo. Se ele veio de lá para cá, ele está vindo. Nas duas situações, ele vai terminar e começar em posições diferentes, não é verdade? Aí já passa a ser deslocamento, ele já tem uma direção e já tem um sentido. Aí sim a grandeza vetorial. Apesar dos dois serem dados em metros, comprimento é escalar e deslocamento é vetorial. Então, um barco se desloca por algum tempo, 4 km. Em seguida, vira para uma nova direção, que faz 90 graus com a anterior, e se desloca por mais 3 metros nessa nova direção. Qual foi o deslocamento total para esses dois deslocamentos? Vamos ver. Primeiro, ele se desloca 4 km, ele não diz qual a direção, então podemos pegar qualquer uma. Só que em seguida ele vira 90 graus e anda mais 3 km. Temos um deslocamento total, que lembre-se que deslocamento é sempre o vetor que vai do ponto inicial até o ponto final, seria isso aqui, o vetor S. Então observe que isso é uma soma vetorial. Tá? Já sei, professor. Já sei. A gente vai ver claramente aí que isso vai dar rapidinho 5 km. 5 km. 5 quilômetros? 5 quilômetros? Como? Isso, companheirinho, 5 km, presta atenção. Olha só, é uma soma vetorial de vetores perpendiculares. Nós temos aqui o vetor A, tá? Nós temos perpendicular a ele um vetor B. Vixe, já botei em outro lugar, posso, não tem problema não. Isso aqui eu estou usando o método da poligonal, onde eu boto os vetores em fila. E esse aqui eu estou usando o método da paralelogramo, onde eu boto o vetor origem com origem. Vixe, não muda nada não, muda não. Dá o mesmo resultado, olha só. Paralela a cada vetor, olha o vetor resultante. Olha como esse vetor é exatamente igual a esse, tá? Foi só mudou a disposição dos vetores. Poligonal fechada e paralelogramo, mas o resultado é o mesmo. E o cálculo eu faço igualzinho, usando pitagorozinhos besta, básico. Aqui a gente vê muito claramente esse triângulo retângulo, e que S é a hipotenusa.
Jogando aqui na minha fórmula, A ao quadrado mais B ao quadrado, nós sabemos já de cara quem é A e quem é B. A é 4, B é 3. Professor, como é que eu sei quem é A e quem é B? Tanto faz. Se você disser aqui A é 4, B é 3. Se você disser aqui A é 3, B é 4. Não faz diferença não, certo? Fica com a raiz de 25, nós temos S igual a 5 km. Olha só, disse a você que dava 5? Muito bem, já que você está muito ansioso, vamos lá para a nossa parte agora, quando a gente tem ângulos diferentes, 90 graus, tá certo?